Olá pessoal, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos à aula de Pesquisa Operacional 1 e o tema desta videoaula é Programação Linear. Então vamos lá. Programação linear é uma das técnicas de modelagem que a gente vai ver aqui na disciplina. É uma técnica de modelagem matemática, tá bom? Já já a gente vai ver a definição disso. E o termo programação linear também é conhecido como uma classe de problemas de otimização, né? É comum a gente dizer problemas de programação linear. Só para exemplificar outras classes de problemas, tem a programação inteira, a programação inteira mista, que essas duas a gente vai ver mais à frente nessa disciplina, tá? Tem também a programação não linear, né? Então, que são outros tipos de classes de problemas de otimização. Então, especificamente aqui, nós estamos falando de programação linear. Mas antes, né, como é uma técnica de modelagem, o que é o modelo, né? Modelo pode ser várias coisas, né? Pode ser o de moda, né? Todo mundo conhece algum tipo de modelo, mas aqui pra gente, né? O que significa modelo? Modelo tá aí a definição, é a representação de uma situação ou de um problema real, né? Aqui a gente está vendo técnicas de resolução de problemas reais. Então, para isso, a gente vai representar esse problema real por meio de um modelo. A outra definição de modelo é que sempre é uma simplificação da realidade, né? Quando a gente trabalha com modelos, a gente não está trabalhando exatamente com o problema real, né? A modelagem ela implica nessa simplificação. A gente faz uma simplificação, ou seja, uma representação simplificada, né, do problema real para estudar, né, melhor esse problema, tá bom? Uma classificação mais geral, né, é que existem modelos concretos e modelos abstratos, né? Os modelos concretos são aqueles, né, que a gente consegue pegar, né? Os modelos em miniatura, por exemplo, né? Uma maquete de um edifício ou de um novo condomínio, né? Quando a gente vê lá aquela miniatura, né, é um modelo, é uma simplificação, né, é uma representação em menor escala. Né. E os modelos abstratos são aqueles que envolvem uma representação de uma forma diferente dessas que a gente visualiza o próprio problema. Né. Um gráfico, por exemplo, né, a gente consegue visualizar um problema, né, resultados, né, números daquele problema, mas não o próprio problema. Então, essa é uma representação abstrata. Nós vamos ver mais alguns exemplos no próximo slide de representações ou modelos abstratos. Tá? O primeiro deles é o icônico, quando a gente tem um ícone mesmo. Né? Então, ainda no exemplo da engenharia civil, né, tem aí um modelo icônico, tem um ícone, um desenho. Né? Um ícone é um desenho mesmo. Né? Aqueles ícones que a gente tem lá no Word, no Windows, né, são modelos. Né? Quando a gente vê lá um botãozinho com um desenho de um disquete, né? Ninguém mais usa disquete hoje em dia. Mas quando a gente vê um disquete, a gente já associou que aquele botão serve para salvar, né? Para gravar as informações do nosso computador. Então é uma associação, a gente faz uma associação do símbolo, né, do ícone, com a realidade ou com a funcionalidade que a gente quer. Tá? O outro tipo de modelo é o analógico, como eu já tinha adiantado, um gráfico, por exemplo. Né? Esse gráfico aí é de tensão, tá? Lê direito a palavra. Então ele representa aí, ó, os diferentes níveis de tensão. Né? A gente não consegue enxergar o problema aí, mas o problema está representado. Tá? Quando a gente fala analógico também, um outro representante desse tipo de modelo é o relógio analógico. Né? A gente vê lá dois ponteiros girando com 12 números e quando a gente olha para a posição desses ponteiros, a gente consegue saber qual é a hora, né? Qual é a hora daquele momento, certo? Então isso é uma representação analógica. A gente pode nem ver nenhum número, né? Mas pela posição, né, dos ponteiros, né, no visor do relógio, a gente consegue ver a hora, né, assim. E o último tipo de modelo é o simbólico.
O próprio nome já diz, né, é a utilização de símbolos. E é esse tipo de modelo que a gente vai usar aqui em pesquisa operacional. No nosso caso, vamos usar símbolos matemáticos, né, ou variáveis, notações matemáticas, que vocês já conhecem bem. Tá? Então, um exemplo está aí, ó. F é igual a M vezes A. Eu tirei de propósito o significado dessas letras, mas com certeza quando a gente vê essa expressão, todo mundo já lembra lá da física que força é igual a massa vezes aceleração. Não é assim? Então, esse modelo, né, é um modelo matemático que representa um fenômeno físico real, né, e não precisou de nenhuma legenda para a gente conseguir associar o que o modelo representa, né, qual é o problema real que o modelo representa, certo? Então, esse é o primeiro modelo matemático que vocês já estão conhecendo aqui em pesquisa operacional. Muito bem, então só para reforçar o conceito que eu já havia dito, a gente tem aqui um problema real, né, nebuloso, sem um formato regular, né? Está representado por essa figura aí. Aí a gente vai fazer uma formulação, ou seja, extrair desse problema real um modelo matemático, que é mais quadradinho, mais comportadinho. E é desse modelo matemático que a gente vai extrair análise e conclusões, de forma que elas se apliquem ao problema real. Então a gente estuda uma simplificação, estuda o modelo matemático, mas esse modelo tem que ser suficientemente bem formulado para que a solução do modelo sirva para o problema real que a gente está estudando, certo? Esse é o processo que a gente vai fazer aqui. Agora as fases de um estudo de pesquisa operacional, né, as fases completas. Primeiro, então, a gente precisa de um problema. Na indústria, está cheia de situações. Eu sempre digo que é deselegante a gente dizer que na indústria está cheio de problemas, né? Não gosto de dizer isso, e isso ofende também o pessoal que está lá trabalhando na indústria. É bom a gente dizer que na indústria está cheia de situações que podem ser otimizadas. Olha só que mais legal, mais elegante, né? Então, aí a gente define uma dessas situações que a gente vai estudar, certo? A partir dela, a gente constrói um modelo matemático, no nosso caso, como nós já estamos falando, e assim. Aí a gente vai resolver o modelo, né? A gente tem uma solução desse modelo que a gente estudou, e a partir dessa solução, a gente vai fazer uma verificação para ver se o modelo está bem construído. Né? Quando a gente obtém uma solução, a gente tem condições de verificar se esse modelo está adequado. Né? Estando adequado, a gente vai passar a validação do modelo. Essa validação geralmente envolve a utilização de dados reais. Então a gente coleta dados, né, e verifica mais uma vez se o modelo está adequado. Sempre tem essa reavaliação, sempre. Né? A partir então dessa etapa de validação, se tiver tudo certo, e a gente vai fazer a implementação da solução. Certo? Então essa é a ideia. Pegar um problema, uma situação real, construir um modelo matemático, resolver o modelo e usar essa solução do modelo na situação real. Muito bem. Qual é o roteiro, então, da modelagem que a gente vai usar aqui? São esses 3 passos que já estão aparecendo aí nesse slide. O primeiro passo é qual é a decisão que nós precisamos tomar, né? A modelagem matemática e a pesquisa operacional, como nós já dissemos, a definição de pesquisa operacional é uma ciência para tomada de decisão. Então, esse é o termo-chave aqui. A gente só vai construir modelo porque a gente precisa tomar uma decisão, né? E geralmente os problemas reais, eles têm um porte que não dá para a gente resolver de cabeça, né? A gente então constrói o modelo e resolve no computador para obter a solução. Então essa é a primeira resposta que a gente precisa. Qual é a decisão que a gente precisa tomar? Quais os caminhos possíveis? As alternativas que a gente pode seguir? Certo? A segunda pergunta que a gente tem que responder é essa aí. Qual é o objetivo que a gente quer atingir? Geralmente tem uma medida de desempenho que a gente quer otimizar, né? As mais famosas e clássicas são maximizar o lucro e minimizar o custo, né? Mas tem várias outras, né? Reduzir atrasos, reduzir estoques, né? A gente pode otimizar várias medidas. Então essa é a segunda pergunta que a gente tem que responder. Qual é o objetivo que a gente quer atingir? E a terceira pergunta é, quais as restrições? Se não houver restrições, o problema é muito fácil de resolver.
né? Mas o grande problema sempre são as restrições. O que é que limita a minha solução? O que é que me impede de escolher qualquer solução que eu queira, né? Então, tudo isso são restrições ou limitações que a gente vai representar no nosso modelo. Esse roteiro a gente vai repetir várias vezes, tá bom? Vamos agora, primeiramente, a um exemplo de uma modelagem mental, tá? Sem usar expressões matemáticas primeiro, tá? Tá aí, então, um problema real, né, que a gente tem, né? A primeira modelagem que a gente vai fazer aqui. Então, tá aí o roteiro que eu acabei de falar, ó. A primeira pergunta é, qual é a decisão? Então, aqui a gente tem duas decisões que a gente pode tomar, uma delas, ó. Comprar leite in natura ou em caixinha, né? No supermercado ou lá na fazenda. Essa é a decisão, certo? Uma das duas a gente tem que tomar. Para isso, a gente precisa saber o segundo passo, né? A segunda pergunta é, para que eu vou usar esse leite, né? Qual é o objetivo, certo? Então, se o objetivo for beber, né, a decisão pode mudar. Tem gente que prefere o leite in natura, tem gente que o leite in natura faz mal, tem que ser em caixinha, né? Então, aí a decisão muda. Se for para, por exemplo, culinária, né, para cozinhar, preparar um prato, aí talvez não faça muita diferença, né, porque não dá para perceber, né, no produto final qual foi o tipo de leite utilizado, né? Então, para ajudar na solução, tem aí o terceiro passo do nosso roteiro, que são as restrições, né? O que é que me limita a decisão? Né? O custo, por exemplo, né? Dos dois tipos de leite tem diferentes custos, diferentes preços, né? Uma outra coisa que não está aí na lista é o acesso, né? O acesso, se eu quiser leite in natura da fazenda, eu tenho que conhecer um lugar que vende, né? Então nem sempre isso é fácil, né? O segundo é o sabor, né? Como nós já dissemos, tem gente que prefere um ou outro, né? A outra decisão é a embalagem, tem gente que acha muito prático a caixinha, né? Já abre, já coloca na geladeira, depois de suficientemente higienizada, né? A durabilidade, por exemplo, né? Tem gente que questiona, o leite de caixinha fica no supermercado durante meses, né? Sem refrigeração. Imagina isso, né? Então, por um lado, isso dura bastante, mas por outro, né, a gente tem a certeza que não tem só leite dentro dessa caixinha, né? Isso é um questionamento também que a gente pode fazer, que tem a ver com os outros pontos que estão aí nas restrições, ó, a saúde, né? O quanto um ou outro faz bem à saúde, né? Tem gente que tem alergias, por exemplo, né? Entendeu? Então, isso tudo são exemplos de limitações. Vamos lá. Voltando a falar então da técnica de programação linear. Como nós dissemos, é uma classe de problemas de otimização, né? O termo linear é porque aqui nós vamos usar somente expressões matemáticas lineares. O que são expressões matemáticas? Funções, né? Equações, inequações, dessas que vocês já conhecem, né? E lineares significa o quê? Sempre de grau 1, né? Não tem expoente, não tem nada elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à décima potência, não tem logaritmo, não tem divisão de polinômios, não tem raiz quadrada, essas operações todas, né, diferentes de lineares não vão ser usadas aqui, tá? E o termo programação vem de onde, né? Vem do significado de designar os valores às variáveis, ou seja, descobrir o melhor valor, né? Não tem a ver aqui com programação de computador ou outros tipos de programação. Embora, posteriormente, a gente vai fazer implementação computacional, tá? Mas aqui a origem do termo programação linear não necessariamente é a programação em linguagem C, em linguagem Julia, em linguagem Python, certo? Muito bem. O objetivo, então, da programação linear é sempre maximizar ou minimizar, né? Isso que a gente chama de otimizar, uma função sujeita a restrições, como nós já falamos anteriormente, tá bom? Temos aqui o roteiro da modelagem que a gente já viu, né? E agora a gente vai ver num modelo de programação linear o que cada um dos 3 passos do roteiro representam. Então, primeiro, qual é a decisão? O que isso vai virar no modelo de programação linear? Vai virar as variáveis de decisão.
né? Então, aquelas famosas variáveis da matemática que a gente já conhece, x1, x2, x3, aqui no modelo de programação linear a gente vai chamar de variáveis de decisão, porque a solução que elas representam, os valores numéricos que elas contiverem, né, que elas representarem, né, vão demonstrar ou indicar para a gente a melhor decisão a ser tomada, certo? O segundo passo do roteiro aí. Qual é o objetivo? O que isso vai virar no modelo? A função objetivo, aquela que a gente vai otimizar, minimizar ou maximizar. Tá? Então a função aqui sempre vai chamar função objetivo, porque é isso que ela representa, o desempenho que a gente quer buscar. E o terceiro passo, as restrições, né, elas vão virar no modelo restrições mesmo, né, limitações de recursos, né, ou processos, né, sempre nesse sentido. Vamos lá, bem rapidinho aqui, né, quais são as hipóteses da programação linear? A proporcionalidade, porque sempre a gente vai ter um coeficiente multiplicando as variáveis de decisão, então a gente diz que o valor das variáveis de decisão, tanto na função objetivo como nas restrições, é sempre proporcional ao valor das variáveis. Tá? Aditividade, né, que significa assim que a contribuição total, tanto na função objetivo como nas restrições, é sempre a soma, né? A propriedade aditiva que a gente conhece. Divisibilidade, né, significa que as variáveis podem assumir valores reais, né, valores não inteiros, né, divisibilidade. E o último, certeza. Significa que os parâmetros, né, os valores numéricos que a gente vai colocar no nosso modelo, a gente vai considerar que eles são conhecidos ou determinísticos. Tá? Então, isso significa propriedade ou a hipótese de certeza. Muito bem. Vamos a um primeiro exemplo aqui de modelagem de programação linear. Então, agora a gente vai um pouco mais devagar, tá? Para a gente acompanhar a modelagem. Esse primeiro exemplo é o problema do sapateiro, um problema simples, clássico, né? E pode-se dizer que é um problema de produção, tá? É a produção do sapateiro. Então, vamos ver a situação. Ó, um sapateiro leva 10 minutos para produzir um par de sapatos e 12 minutos e meio para fabricar um cinto. Para cada par de sapatos, ele gasta 2 unidades de couro, e para cada cinto fabricado, ele usa 1 unidade de couro. O total disponível de couro é de 6 unidades para cada hora de trabalho que ele tem para programar. Né? O lucro unitário por par de sapatos é de 5 unidades monetárias, e o do cinto é de 4 unidades monetárias. Elabore o modelo do sistema de produção do sapateiro com o objetivo de maximizar o lucro por hora. Então já está aí a sugestão, né, de considerar o horizonte de programação é de 1 hora, né, e a medida clássica de maximizar o lucro. Então vamos lá. A dica que eu dou sempre ao extrair os dados de um problema para modelar é elaborar uma tabela. Né? É ir tirando os dados do problema e colocando numa tabela, né? Uma tabela numérica. Assim a gente organiza os dados. E aí tudo que tiver nessa tabela tem que entrar no modelo. Né? É fácil de não deixar não esquecer nada. Certo? Então vamos reler o enunciado e vamos colocando aqui na tabela. O sapateiro leva 10 minutos para produzir um par de sapatos e 12 minutos e meio para fabricar um cinto. Então esse é o tempo de produção de cada produto. Certo? Temos aí os dois produtos, sapato e cinto, tá? E aqui o tempo de produção de cada um deles. Muito bem. Para cada par de sapatos, ele gasta 2 unidades de couro e para cada cinto fabricado ele usa 1 unidade de couro. Então aqui é o uso da matéria-prima, né? O quanto ele vai gastar de couro para cada produto. Então 2 para o sapato, né? Sapato aqui a gente sempre vai considerar o par, né? E 1 unidade para o cinto. O que mais? Ó, o total disponível de couro é de 6 unidades para cada hora de trabalho. Então, para o horizonte considerado de tempo, ele tem essa disponibilidade de couro de 6 unidades. Isso precisa entrar aqui na tabela e no modelo, certo? O lucro... Aí, ó, tá aí. Então, vamos representar primeiro, né, a disponibilidade, né, que é de 60 minutos. Então, o tempo de produção também é uma limitação, né? E o couro aí, total de 6 unidades para cada hora. O
que mais? Ó? O lucro unitário por cada par de sapatos é 5 unidades monetárias e o do cinto é 4 unidades. Então, agora é o lucro unitário de cada produto. Então, assim, agora a gente representou todos os dados do problema nessa tabela. Muito bem. Agora, tudo que está aqui tem que entrar no modelo. Aqui a gente já sabe, né, que o objetivo é maximizar o lucro por hora. Então, vamos lá. De novo, lembra? Roteiro de modelagem. É só seguir esse roteiro, né, que a gente consegue modelar facinho. Vamos lá. Qual é a decisão do sapateiro? O que é que ele precisa decidir? Né? Vamos pensar um pouquinho. Né? A decisão que ele tem que tomar é quantos produtos produzir de cada um deles, né? Quantos pares de sapato, né? E quantos cintos. Lembra que a gente vai transformar a decisão em variáveis? Então, nós vamos chamar agora de x1 a quantidade de pares de sapato a produzir, né? E x2 a quantidade de cinto. Segundo passo do roteiro nosso, qual é o objetivo? Né? A gente já sabe que é maximizar o lucro, certo? E a gente tem o lucro unitário de cada produto. Então fica fácil, é só multiplicar o lucro unitário de cada produto, né? A gente representa por meio das variáveis, então tá aí. O lucro é dado por essa função, 5 vezes x1 mais 4 vezes x2. Né? 5 é o lucro unitário do par de sapato e 4 é o lucro unitário dos cintos, então aí as respectivas quantidades, certo? A gente sempre representa, né, a função de otimização com max ou min, então aqui vai ser max, que é maximização, e é bem consagrada a utilização da letra Z para representar a função objetivo do modelo. Tá? Então vai ficar max z igual a 5x1 mais 4x2. Muito bem. Terceiro passo da modelagem, qual é? As restrições. Tá? Quais são as restrições do nosso problema aqui? Então lembra que tinha restrição, né? Vamos relembrar aqui a nossa tabelinha, para não esquecer nada. Tem lá a restrição do tempo de produção e a restrição do couro, né? São as duas informações que faltam representar no modelo. Né? Então, tempo de produção é em minutos, né? Tem que sempre conferir a unidade aí, né? Então, está tudo em minutos, né? Os tempos dos produtos, sapato e cinto e a disponibilidade, então, tudo tranquilo, senão teria que transformar, né? Muito bem, então se cada par de sapatos demora 10 minutos, é só multiplicar 10 vezes x1, eu tenho o tempo de produção total de sapatos. Se o cinto demora 12 minutos e meio, é só multiplicar por x2 que eu tenho o tempo total de todos os cintos fabricados. Né? E somando tudo, 10x1 mais 12,5x2, eu tenho aqui o tempo total de produção de todos os produtos. E isso tem que ser no máximo 60, ou seja, menor ou igual a 60 minutos. Está aí a primeira restrição do nosso modelo, certo? Vamos lá, a segunda restrição é o couro. Então, de novo, olhando na tabela, é só multiplicar 2 unidades de couro vezes a quantidade de sapatos, mais 1 unidade de couro vezes a quantidade de cintos. Essa soma aí me dá a quantidade total de couro que eu vou usar para fabricar todos os produtos que eu for fazer em uma hora, né? Que o sapateiro vai fabricar em uma hora, certo? Essa soma da utilização de couro tem que ser menor ou igual a 6, que é a quantidade que o sapateiro tem de couro disponível por hora, certo? Um último conjunto de restrições que a gente tem sempre nos modelos aqui é chamado o conjunto de restrição de não negatividade. Né? A gente tem que sempre representar que x1 e x2 são maiores ou iguais a zero. Por quê? A gente nunca vai ter resultados negativos aqui, não pode. Né? A gente não pode obter uma solução de x1 igual a menos 2, né? Menos 2 sapatos, né? Menos 2 pares de sapatos, isso não existe. Né? A gente sabe, mas o computador é burro. Ele só segue estritamente aquilo que a gente der a instrução. Então precisa dar a instrução para o computador de que as variáveis x1 e x2 não podem assumir valores negativos, ou seja, restrições de não negatividade. São famosas. Beleza? Pronto, nós já temos aí o nosso modelo matemático do problema do sapateiro. Então agora é só passar limpo. Fica max z igual a 5x1
mais 4x2, sujeito a estas restrições aí, certo? Esse é o modelo. Muito fácil, né? Quando a gente diz elabore o modelo, né? Então a resolução do exercício ela para aqui. É só para elaborar o modelo. Depois nós vamos ver em pesquisa operacional 1 algumas técnicas de resolução dos modelos, né? Mas aí é outra parte da matéria. Então, elaborar o modelo é chegar aqui. Eu sei que dá uma vontade louca de saber, né, de imaginar quanto é x1, quanto é x2. A gente vai resolver isso numa próxima aula, tá certo? Mas aqui, né, para essa aula, por enquanto, a gente para por aqui, tá certo? A gente só vai ver mais um exemplo antes de finalizar a aula, tá? É o exemplo 2, um problema clássico também de programação linear, conhecido como problema da mistura, tá? Não é mistura de janta, de comida, tá bom? É comida de animal nesse caso aqui, né? É quando a gente mistura vários componentes para elaborar um produto final. Então vamos ver aqui o enunciado. Um fazendeiro usa no mínimo 800 libras de ração especial por dia. Essa ração especial é uma mistura de milho e soja com as composições da tabela a seguir. Os requisitos nutricionais da ração especial são de no mínimo 30% de proteína e de no máximo 5% de fibra. O fazendeiro quer determinar a mistura que gera a ração de mínimo custo diário. Então o enunciado já foi bonzinho e já deu aí a tabela, né, com alguns dados do problema. Ó, tem aí dois componentes, né, o milho e a soja. Cada um deles contribui com proteína e fibra, né, numa certa quantidade aí em libras de ração, né? Então, por exemplo, o milho contribui com 0,09 libra, né, da ração, certo? E a fibra 0,02. Tem aí também os dados de cada componente. Ó. O milho custa 0,30 unidades monetárias por libra e a soja custa 0,90. A soja é mais cara, certo? Existem lá os requisitos nutricionais mínimos, então é isso que falta na tabela. Tá? Então vamos completar a tabela seguindo a dica de sempre extrair os dados do enunciado numa tabela antes de elaborar o modelo. Então tá aí, a tabela que foi dada, certo? E tem os requisitos mínimos que a gente já representou aí, ó. Então, no mínimo, a ração especial, final, produto final, tem que ter no mínimo 30% de proteína, no máximo 5% de fibra, né? E ele tem que produzir no mínimo 800 libras de ração. Pode produzir mais, mas pelo menos 800 tem que produzir. Então, aí os requisitos, certo? Muito bem. Então, de novo, nós vamos seguir o nosso roteiro de modelagem. A primeira pergunta é: qual é a decisão? Vamos pensar um pouco. O que é que o fazendeiro precisa tomar de decisão? O que ele pode tomar de decisão? É a quantidade de milho e a quantidade de soja acrescentar para produzir a ração. Então, isso vai virar as nossas variáveis x1 e x2, respectivamente. O segundo passo lá do nosso roteiro: qual é o objetivo? Então é fácil confundir, tem muita gente que confunde decisão com objetivo. Tá? Decisão é aquilo que é a solução do nosso modelo, é o que a gente quer saber, né, para resolver o problema. Então são as variáveis x1 e x2, a quantidade que a gente pode modificar. Eu posso escolher colocar mais milho, mais soja, né, sempre atendendo às restrições, mas isso é a decisão. E o objetivo é aquilo que eu quero otimizar, né? Então eu quero, nesse caso, minimizar o custo. Então vai ser min da função z, né? E tem os custos unitários lá, o 0,30 de milho e 0,90 de ração. Então multiplicando cada um dos produtos e somando tudo, eu tenho o custo total. Terceiro passo da nossa modelagem. Quais são as restrições? Então são os requisitos, né? A última linha lá da tabela. Tem que representar tudo. Então agora vamos com calma. Né? Como que a gente representa o mínimo de 30% de proteína nessa ração?
Então, a gente vai colocar lá. Não, antes disso, desculpa, vamos primeiro representar aqui o mínimo de 800 libras de ração, que essa restrição é mais fácil. Como é que representa isso? É só a soma, né? Eu vou somar o total de milho com o total de soja, né? Essa soma total tem que ser maior do que 800 libras. Essa restrição é muito fácil, né? Então a gente pode até passar bem rapidinho. Agora essa próxima tem que ir devagarzinho, ó. Né? Como que representa o mínimo de 30% de proteína, né? Então a gente vai ter aqui, ó, as contribuições de proteína de cada componente. Então lembra lá, na tabela mostra, ó, o milho contribui com 0,09, né? Então cada libra, né, de milho acrescentada nessa ração especial, eu tenho 0,09 de proteína. Então eu faço essa multiplicação para saber o quanto de proteína eu estou acrescentando. Eu multiplico 0,09 pela quantidade de milho que eu estou acrescentando na ração, que é x1. Depois eu multiplico 0,6 pela quantidade de soja, que é x2. Tá? Então, essa soma, que está aí no primeiro termo aí da segunda restrição, é a quantidade total de proteína que nós estamos acrescentando de acordo com as quantidades de milho e soja, certo? Essa quantidade total de proteína tem que ser no mínimo, ou seja, maior ou igual a 0,30, ou seja, 30% da ração total, do produto final, né? A da ração especial. E o que é isso? A ração especial é dada por x1 mais x2. Então, tudo que eu acrescentar de milho e de soja, isso vai me dar a ração especial, o produto final. E 30% disso tem que ser proteína. Por isso que do lado direito da restrição eu multiplico lá, ó, 0,30 vezes esse total da ração, né? Então isso aí tem que ser no mínimo 30%, o que eu estou acrescentando, né? Então, do lado esquerdo é o que eu estou acrescentando, no mínimo, né? Então, maior ou igual a 30% da ração total, certo? Dá uma paradinha no vídeo aí e dá mais uma reparada nessa restrição, né, que ela é mais elaborada do que o que a gente falou antes, certo? A próxima restrição, ela é o mesmo raciocínio, tá? Só que agora é um máximo de 5%. Então também eu vou fazer o cálculo do quanto de fibra a gente está acrescentando, né? Cada libra de milho contribui com 0,02 de fibra. Então eu multiplico 0,02 pela quantidade de milho, que é x1. Né? Cada libra de soja acrescentada contribui com 0,06 de fibra. Então eu multiplico 0,06 por x2. Aí essa soma aí dos dois termos do lado esquerdo, né, é o total de fibra, né? Isso tem que ser no máximo 5%, quer dizer, não pode ter muita fibra na ração especial, né? Então, no máximo significa menor ou igual, tá? E como que a gente calcula 5% do produto final? Soma x1 e x2, que são as quantidades totais de milho e soja, né? Então, x1 mais x2 é a quantidade total da ração. E aí eu multiplico por 0,05, isso é 5%. Então, primeiro eu calculo o total de fibra, isso tem que ser no máximo 5%, então menor ou igual a 5% do total, certo? Está aí representada a restrição. Não pode esquecer da restrição de não negatividade, x1 e x2 são sempre positivos, maiores ou iguais a zero. Muito bem, agora a gente já tem aí o nosso modelo completo. Repara que por padrão, né, por convenção, a gente sempre faz a conta, né? Lembra que tinha lá do lado direito de cada restrição, tinha lá alguns termos, né, multiplicando x1 e x2, então a gente faz essa multiplicação e passa o x1 do lado esquerdo. A gente leva tudo que tem variável para o lado esquerdo de cada restrição. Então, por isso que fazendo a continha final ficou 0,21 x1 menos 0,30 x2 aí na segunda restrição, certo? E a terceira também. Muito bem. Então, esses eram
os dois exemplos, né, as definições que a gente ia ver aqui em programação linear. Muito bem, até a próxima aula. Tchau, tchau.